Assistiu. Levanta a mão que agora... Stephanie, você tá no telefone? Ah, não, achei que você estava no telefone. Tá com sono. O pessoal tá cansado. Tem gente que tá apoiando a cabeça na mão. Nossa, dá até vontade de fazer chamada, porque daí aparece a tela de vocês, né? Fica grandinho ali, todo mundo. Vai ser louco. Então tá, mas eu não vou fazer isso para não perder tempo. Mas eu agradeço, sério. Nossa, eu fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui. Todos não, né? Boa parte. E tem gente que não tá tão feliz assim. Né, Júlia? Ai, cara, que massa ver a reação de vocês agora. Isso é massa, isso, sério. Ó, fizeram a minha quarta-feira valer a pena. Agradeço de verdade. Até, ó, me emocionei que eu não consigo nem pensar o que eu tenho que fazer. Pessoal, o que tem lá para vocês hoje, tá? Vocês têm uma parte de questão de resolução de exercícios de matemática financeira. Eu espero que matemática financeira tenha ficado claro, né? Quais são as ideias da matemática financeira. Tudo que envolve dinheiro, seja juros, desconto, porcentagem, vai ser chamado de matemática financeira, tá? Boa parte dos exercícios de matemática financeira são resolvidos através ali da regrinha de 3. E aí nas outras duas aulas que vocês têm hoje, uma eu tratei com tudo que envolve de exponencial e na outra tudo que envolve de logaritmo, tá? Óbvio, pessoal, óbvio, eu tentei ser o mais direto, eu peguei os vídeos que eu condensei todo o conteúdo, né? Então acho que deu 3 vídeos para cada um dos conteúdos. Você não precisa assistir todos eles, porque é uma revisão, né? Mas, obviamente, na hora que você faz uma revisão de tudo, que você assiste todos os vídeos, talvez fique um pouco mais claro relembrar aquilo que vocês tiveram lá no primeiro ano do ensino médio de vocês, tá? Mas eu vou aproveitar a aula de hoje, então, para a gente poder repassar essa parte de exponencial e logaritmos, tá? Se não der tempo de terminar todo o conteúdo agora, né, toda a parte agora, a gente pode terminar na sexta. Inclusive, agora eu precisava ver com vocês o seguinte, né? Sexta-feira, pessoal, não esqueçam, né? Tem a entrega da camiseta de vocês. A gente vai estar aqui esperando vocês para entregar a camiseta. Quer dizer, eu nem sei se eu vou entregar a camiseta, mas eu vou estar aqui, né? E um outro detalhe, a gente precisa ver como é que vai ficar a questão da aula, né? Se não vai atrapalhar a galera que vai vir pegar a camiseta. Espero que não, eu espero que todo mundo consiga assistir a aula. Por que eu não estou com a camiseta da turma? Porque eu estou em Curitiba, minha camiseta ficou na chácara, tá? Inclusive eu tenho que pedir para trazerem até sexta-feira. Eu não consegui. Na minha cabeça eu ia voltar para a chácara e acabei não voltando. Beleza? Então tá bom, galera. Então tá bom. Vamos lá. Gente do céu, o que é aquilo ali? Vamos lá. Se vocês quiserem pegar o caderno de vocês, eu acho prudente vocês fazerem algumas anotações. E lógico, né? Se vocês querem fazer as perguntas também. Tá autorizado a fazer perguntas. Então eu vou fazer uma introdução rápida. Agora vou ter que parar de ver vocês aqui, porque senão eu não enxergo. Tenho miopia. Eu não consigo enxergar o que eu preciso escrever. Deixa eu baixar um pouco para não pegar a parede. A gente vai trabalhar uma parte de exponencial primeiro. Exponencial. Caso alguém queira falar alguma coisa, pessoal, pode falar aí, tá liberado. Se quiser mandar no chat, de tempo em tempo eu dou uma olhadinha. Exponencial tem a ver com expoente. Se tem a ver com expoente, tem a ver com potência. Ou seja, eu preciso conhecer as propriedades de potência que vocês tiveram lá no 8º ano de vocês, tá? Eu não vou rever todas as propriedades, mas uma coisa interessante, e isso está lá no vídeo que eu deixei para vocês, é importante a gente saber fazer a leitura de todas as propriedades, da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda. Porque a gente não sabe como que vai aparecer para a gente, né, dentro de um vestibular, dentro de um Enem, como que vai aparecer aquela propriedade para ser aplicada, ou como vai aparecer uma expressão, uma equação, de forma que você vai manipular. Então, é necessário, sim, conhecer as propriedades, ok? E aí você vai para a ideia de equação exponencial, função exponencial e inequação exponencial. Então, eu vou tratar com vocês algumas ideias relativas à exponencial, já colocando na minha cabeça que vocês estão muito bem com a questão de propriedade. Lógico, eu coloquei na minha cabeça que vocês estão bem. Pode ser que você fale assim, o professor não está manjando, né?
Mal sabe ele que a gente não está tão bem assim dentro de propriedades de potência. Peço que, se você tem essa consciência de que você não está tão bem com propriedade de potência, você vá na aula do Eclés hoje, você tem aula lá de exponenciais, se eu não me engano são 3 vídeos, o primeiro vídeo que eu coloquei tem a ver com propriedade, tá? Então vai e assista as propriedades. Se você ainda não assistiu, e isso que eu estou te falando agora já está complicando a tua cabeça, galera, é necessário buscar essas propriedades lá no vídeo, tá? Já assista com bastante atenção, pega o seu caderno, vai copiando do lado lá, porque é necessário. Tudo que envolve exponencial, envolve expoente. Então, quando eu digo em uma equação exponencial, vamos lá, equação. Toda vez que eu falo a palavra equação tem a ver com igualdade e também incógnita, né? Independente de que tipo de equação eu estou falando, eu falo assim, resolva a equação. O que é resolver a equação? Utilize a igualdade para encontrar o valor da incógnita. Geralmente chamamos de x. Então, utilize essa igualdade que está sendo dada para calcular o valor do x. Acabou. Isso é equação exponencial. Então, isso é equação, desculpa. E quando eu falo em equação exponencial, esse exponencial se refere a onde está a minha incógnita. Então, uma equação exponencial é uma igualdade que tem incógnita no expoente, tá? Ah, beleza, professor. Então, eu entendi. É quando eu tenho lá 2 elevado a x, 3 elevado a x, 5 elevado a x. Exato. Qual é o detalhe? Eu preciso conseguir resolver uma equação exponencial. Eu preciso encontrar o valor de x. E quando eu tenho o assunto de equação exponencial, eu vou fazer o uso das propriedades que eu tinha mencionado, quando eu falei de exponencial direto, né? Eu uso as propriedades de forma que eu uso a igualdade das propriedades para encontrar o valor de x. Normalmente, quando eu tenho uma equação exponencial, o que eu vou estar procurando é que dos dois lados da igualdade eu tenha uma potência de cada lado com a mesma base, né? Por quê? Porque a hora que eu tiver isso, olha só, vou dar um exemplo. Se eu falar para vocês assim, ó, 2 elevado a x é igual a 4. Eu tenho uma equação, porque eu tenho uma igualdade e eu tenho incógnita. Essa equação é exponencial, porque a incógnita está no expoente. E eu preciso procurar uma forma de escrever os dois lados utilizando a mesma base, né? Que base que eu usaria para escrever? Sempre a menor possível, tá, gente? Não é uma regra, mas isso vai acabar ajudando vocês a resolver sempre. Lógico, tem lugares que é mais fácil utilizar uma outra base, mas normalmente eu pego as duas, 2 e 4, eu consigo escrever na base 2. Como que eu escrevo o 4 na base 2? Né? Então eu escrevo lá 2 elevado a x, eu repeti, igual o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Equação exponencial, quando eu consigo encontrar as duas potências com a mesma base, basicamente eu posso cortar a base, esquece, não precisa mais trabalhar com a base, e vai trabalhar somente com os expoentes. Ou seja, x igual a 2. E algumas pessoas, nossa, professor, beleza, isso é moleza, né? Ó, transformou aqui. Só que nem sempre ela vem de uma forma simples ou de uma forma rápida, igual nós temos aqui, tá? Às vezes ela vem um pouco mais trabalhada. Então eu vou dar um segundo exemplo para a gente poder trabalhar, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com números simples ainda, tá? Números fáceis. 4 elevado a x é igual a 8. Qual é o detalhe? É uma equação exponencial? É uma equação exponencial, por quê? Porque tem a igualdade, tem a incógnita está no expoente. É uma equação exponencial. Só que a hora que eu vou tentar resolver, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem aí. Que eu vi que a Natália já está desesperada no vídeo ali já. Muito rápido? Mas também ninguém me escreveu nada. Então, galera, o que eu tenho aqui são dois números. Aqui é uma potência de base 4, que nem é uma potência, né? É um número 8. Eu pergunto para vocês, tem como eu escrever o 4 e o 8 em uma mesma base? Sim ou não? Sim. Qual é a base? Base 2. Perfeito. Então, se eu quero escrever isso aqui,
Eu vou escrever o 4 na base 2, que é 2 ao quadrado. Repara que eu fiz a transformação do 4, então eu pus ele dentro do parênteses, tá? Porque eu estou substituindo ele. E o 8 eu também consigo escrever na base 2, né? Vai ser 2 ao cubo. Professor, por que você não colocou entre parênteses, né? O 2 ao cubo? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso colocar, não tem mais nada ali daquele lado, então não vai fazer diferença. E aí, olha só, uso de propriedade. Por quê? Porque eu tenho um expoente que está dentro do parênteses e outro está fora. E tem uma propriedade que me fala, opa, quando eu tenho um número dentro e outro fora do parênteses, o que a gente faz com esses expoentes? Né? A propriedade de potenciação. Quando eu tenho expoente dentro e expoente fora, eu repito a base, que vai ser o 2, e os expoentes eu multiplico. Né? Eu tenho um 2 e um x. 2 vezes x, 2x. Igual aqui desse lado, eu simplesmente repito. Olha só, potência, base 2, chegou na mesma base. Corta a base 2, corta a base 2. E temos que 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado. Qual parte? Qual parte? Pedi para repetir. Qual parte? Daqui para cá? Daqui para cá, daqui para cá? A segunda linha. Aqui, tá. Primeiro eu transformei o 4 e o 8 em potências de base 2. Tá? O 4 eu escrevi como 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. O 8 eu escrevi como 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Transformei. Aí o que eu tenho aqui, Bruno, que ficou um expoente dentro e um expoente fora do parênteses. Toda vez que eu tiver, né, eu tenho uma propriedade, deixa eu escrever a propriedade para vocês aqui, depois eu falo. Tem uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho a elevado a m, isso tudo elevado a n dentro do parênteses, isso é a mesma coisa que a elevado a m vezes n. Tá? Tá lá nas propriedades. Então o que eu fiz foi multiplicar 2 vezes x, 2x. Tá? Pergunto se era essa a dúvida, se essa era a pergunta que você tinha para fazer. Mas ficou claro agora a resolução? Beleza. E aí, agora, para eu resolver o valor do x, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau, você simplesmente isola o x. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X igual a 3 divididos por 2. Está aí a resposta, né? Eu pergunto se fica claro esse exercício aqui. Eu só vou pegar um outro aqui, pessoal, que eu troquei a página agora há pouco, para eu poder passar para vocês uma outra ideia. Deixa eu pegar um exercício pronto. Um segundo. Aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou apagar aqui para a gente poder escrever a outra equação. Vou apagar aqui. Depois eu apago ali, caso ninguém tenha dúvida. Eu apago. Deixa eu copiar aqui rapidinho. Olha só. 2 elevado a x mais 3 mais 2 elevado a x menos 1 igual a 17. Esse é o nosso terceiro exemplo, né? Serão 4 exemplos. Esse é o terceiro exemplo. Galera, é equação exponencial. Por quê? Porque eu tenho igualdade, tenho a incógnita está no expoente. Como é que eu faço para resolver? Lembra que eu falei para vocês, ainda no começo dessa aula, eu falei assim, galera, tem que saber as propriedades. E é importante a gente ter a leitura das propriedades, que elas são válidas lendo da esquerda para a direita, assim como lendo da direita para a esquerda. Esse tipo de escrita aqui, ela envolve propriedade também. Qual é o detalhe? Né? A gente tem que desvaziar aquilo que a gente geralmente aprende como propriedade. Isso é importante para vocês terem essa visão de que, opa, beleza, eu tenho isso aqui, eu consigo desvaziar, eu consigo transformar. Por exemplo,
eu tenho 2 elevado a x mais 3. Como é que eu utilizo a propriedade aqui? Ou o que eu faço aqui para eu desmanchar esse expoente? X mais 3. Quem sugere para mim algum passo? O Isaías, que está aí hoje, cara, está presente hoje. Isaías, quer me falar o que a gente vai fazer nesse expoente aqui? Não quer falar. Ô, Isaías. Separa 2 elevado a x. Perfeito, né? Quando eu tenho uma soma no expoente, a gente consegue transformar essa potência inteira em um produto de potências de mesma base. Isso é importante a gente enxergar. Então, 2 elevado a x mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Tá? Por quê? Porque tem uma propriedade, vou escrever a propriedade aqui, que se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, isso é igual a elevado a m mais n. O produto de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente fez um trabalho inverso. Olha, eu tinha uma soma, uma adição no expoente, eu transformei no produto de potências. Tá? Agora eu tenho 2 elevado a x menos 1. O que seria 2 elevado a x menos 1? Quem me ajuda aí? Eu consigo separar também, usando uma outra propriedade. Né? A gente tem a propriedade que a elevado a n divididos por a elevado a n é igual a elevado a n menos n. Divisão transforma na subtração do expoente. Só lembrar também, pessoal, né? Isso é importante ter essa visão, que uma divisão ela pode ser escrita em forma de fração. A elevado a n sobre a elevado a n. Se eu consigo aplicar essa propriedade dentro daquilo que está escrito, o que vai ficar aqui? 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Isso é igual a 17. E aí agora você conseguiu desenvolver, de certa forma, a sua equação. Né? Detalhes, olha só. Vou colocar aqui para cima. 2 ao cubo. Quanto vale 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Então eu tenho 2 elevado a x vezes 8, mais 2 elevado a x. 2 elevado a 1 vai dar 2, igual 17. Eu vou tirar esses escritos das propriedades aqui. Tá? Já aplicou a propriedade. O que eu faço aqui? Lógico, não tem uma forma única de se resolver isso aqui. Não tem uma forma única. Tá? Mas entenda que eu tenho fração no meio de uma equação. E eu sei, como professor de vocês, eu sei que boa parte, não todos, lógico, né? Não é todo mundo, mas existe um grupo muito grande de pessoas que têm dificuldade quando aparece fração, seja numa equação, seja numa expressão. E algumas pessoas têm a simples ideia de falar, olha, o 2 está dividindo, professor, passa multiplicando. Não posso, por quê? Esse 2 não está dividindo tudo que está do lado de cá. Eu só posso passar o que está dividindo passar multiplicando se ele estiver dividindo tudo. Então, eu vou te dar uma sugestão. Quando você tiver esse tipo de estrutura, pega um denominador. Só tem um denominador nesse caso, que é o 2. E multiplica a linha inteira por 2, pelo denominador. Porque olha só o que vai acabar acontecendo. 2 vezes 2 elevado a x vezes 8, mais 2 vezes 2 elevado a x sobre 2, é igual a 17 vezes 2. Eu tinha 3 termos, esse era o primeiro termo, multipliquei por 2, esse segundo termo eu multipliquei por 2, esse terceiro termo eu multipliquei por 2. Acontece que esse segundo termo, olha só, eu posso simplificar o 2 por 2. E o que você tem agora é isso aqui, ó. 2 vezes 8 vai dar 16. Você tem 16 vezes 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, é igual a 17 vezes 2, 34. Eu pergunto se até aqui ficou clara a resolução, se alguém tem alguma dificuldade ou alguma falta de entendimento nas ideias até aqui. De boa. Se alguém quiser escrever, pessoal, tá? Pode escrever lá. Só que o exercício ainda não acabou. Eu quero descobrir o valor do x, eu não descobri o valor do x ainda.
eu já consegui manipular, eu tenho 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui. Repara que nesse primeiro termo e nesse segundo termo eu tenho coisas iguais, né? E quando eu tenho coisas iguais, o que eu posso fazer, pessoal? Eu lembro de ter falado isso para vocês, né? Daqui, o que eu posso fazer? Quem me ajuda? Colocar em evidência. Colocar em evidência. O que eu vou colocar em evidência? 2 elevado a x. No primeiro termo eu tinha 16 vezes 2 elevado a x. O 2 elevado a x ficou em evidência. O que sobra? 16. Sinalzinho de mais aqui. No segundo termo eu tinha 2 elevado a x. Coloquei 2 elevado a x em evidência. O que sobra? Eu bati na tecla em alguma aula anterior aí, que quando eu coloco em evidência, sempre sobra alguma coisa. Se eu tinha somente o 2 elevado a x, o que sobra aqui? Tá bom, 1. Isso, perfeito. Isso é tudo igual a 34. E aí agora você tem uma soma dentro do parênteses. 16 mais 1 vai dar 17. Igual a 34. E agora sim você vai usar aquela ideia. Pode explicar a evidência? Claro, posso sim. O que é evidência, né? É quando eu pego um lado da igualdade, ou na verdade qualquer expressão matemática, mas no caso de uma equação eu tenho que pegar só de um dos lados, e eu reparo que tem algo que repete em todos os termos. Nesse caso eu tenho 2 termos, e nos 2 termos eu tenho 2 elevado a x. Colocar em evidência é pegar o 2 elevado a x que tem nos 2 termos e colocar para fora do parênteses. Então, esses 2 elevado a x eu coloquei aqui. E aí, aqui dentro, vai aparecer o que sobra daquilo que tinha. Tá? Então, no primeiro termo, eu tinha 16 vezes 2 elevado a x. Eu tirei o 2 elevado a x para a evidência, sobrou 16. Aqui, professor, por que aqui não sobra zero? Porque isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Olha só como não vai mudar. 2 elevado a x vezes 1. Sempre vai sobrar alguma coisa, isso aqui está sendo multiplicado por 1. Então, quando eu coloco 2 elevado a x em evidência, quem sobra vai ser esse 1zinho aqui. Né? Aqui sobrou 16 e aqui sobra o 1. Tá? Por que o 2 multiplicou apenas pelo 8 e não pelo 2 elevado a x? Por quê? Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar dentro de propriedade, tá? Quem me perguntou ali. Se eu tenho x, quem é o expoente desse aqui? Quando não aparece o expoente é 1. Eu tenho uma propriedade que me diz o seguinte. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais x. No caso aqui, eu não sabia quem era o x. Então, ia ficar 2 elevado a x mais 1. O que acabar acontecendo, para você que me perguntou, era voltar para algo escrito dessa forma. Só que eu não quero escrito dessa forma. Por quê? Porque a minha ideia é eu conseguir escrever potências de mesma base. No 17 eu não consigo manipular assim. Então, eu preciso fazer todo esse processo. Deixar somente aquilo que tem o x. E aquilo que não tem x, eu transformo. No caso, o 3, estou transformando para o 8. Né? O menos 1, transformei na fração e por aí vai. Tá? Não sei se fica clara a resolução, a ideia do que eu falei aí. Vou esperar um pouquinho só para a pessoa me responder se ficou claro. Né? Ela falou assim, por que multiplicou apenas o 8 e não pelo 2 elevado a x? Eu tenho um produto de 3 termos. Né? Lembra que se eu tenho A vezes B vezes C... Opa, agora eu escrevi isso, não está vendo. A vezes B vezes C, se eu multiplico A vezes C vezes B, é o mesmo valor. Então, eu posso fazer, né, existe essa parte de associativa e comutativa. Tá bom? Essa é a ideia do porquê que eu multipliquei pelo 8 e não fiz a multiplicação com 2. Só para não ter que aparecer o expoente. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Tinha 2 perguntas, tinha essa e tinha a do evidência. Eu pergunto se o... Não tem aquela coisa de ter um valor igual a zero na evidência? Não. Nunca vai ser igual a zero. Sempre que colocar alguma coisa em evidência, vai ser alguma coisa junto, tá? Nesse caso aqui, você vai falar assim, mas o 2 elevado a x estava sozinho. Não, ele tem um umzinho do lado. Quando ele está sozinho, vamos dizer assim, o que aparece aqui para mim é esse número 1. Sempre. Tá? Sempre.
Então, a gente consegue colocar em evidência. Ficou claro? Ficou claro? Tá bom. Então, o que a gente tem agora é essa equaçãozinha, né? O 17 agora está multiplicando tudo que tem do lado esquerdo. Se ele está multiplicando tudo que tem do lado esquerdo, eu consigo passar ele para o lado direito dividindo. Então, eu teria 2 elevado a x igual a 34 divididos por 17. 34 divididos por 17 vai ser igual a 2. Né? Professor, e aí, lascou, não tem expoente? Tem sim. Quando não aparece o expoente é igual a 1. E aí agora você tem duas potências de mesma base, posso cortar a base, vai ficar x igual a 1. E esse é o terceiro tipo que a gente consegue montar, né, de equação exponencial. Deixa eu só pegar o apagador, vou colocar o terceiro tipo para a gente. Espera só um segundinho. Só achar. Peraí, galera, tá aqui. Posso apagar? Posso apagar? Posso apagar? Diz para mim se eu posso apagar. Posso apagar? Sim. Beleza. Quarto e último exemplo de equação exponencial. Deixa eu já ir fazendo uma observaçãozinha rápida, tá? Lógico, você já deve ter reparado isso, né? Eu vou falar isso e eu vou falar assim, nossa, mas professor, eu já reparei isso que você está falando. Boa parte das ideias dentro de equação exponencial e também na equação e também no logaritmo vem de operações matemáticas, tá? É manipulação matemática que a gente chama. Por quê? Porque na real eu só preciso saber lidar. Opa, eu tenho uma propriedade que eu posso fazer isso, tem uma propriedade que eu posso fazer aquilo. Enem e o FPR, presta atenção. Existem conteúdos que você vai usar fórmula, ponto, não tem como fugir, você usa lá uma fórmulazinha, né? Uma regra de 3. E existem conteúdos que você vai usar as propriedades, vai usar manipulação matemática para resolver. Equação exponencial é uma das que você vai acabar usando isso que eu estou chamando de manipulação matemática. Tá? Deixa eu só copiar a próxima equação aqui, rapidinho. Essa é um pouquinho mais elaborada. Eu acho que essa vai ser a mais elaborada de todas. Aí. Isso é uma equação, assim, porque eu tenho uma igualdade, tenho incógnita. É uma equação exponencial, porque a incógnita está no meu expoente. E aí a gente já pensou, opa, beleza, professor, eu já saquei como é que funciona. Vamos tentar colocar tudo na mesma base. Base 4 eu consigo escrever na base 2, base 2 consigo. Esse 8 aqui eu consigo colocar na base 2, se necessário for. Mas se eu for buscar primeiro aquilo que tem o x e for buscar uma potência de base 2, eu poderia reescrever, né, isso aqui como? Eu vou fazer em 2 passos para ficar mais claro, né? O 4 é 2 ao quadrado, isso elevado a x, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8 igual a 0. E aí aqui eu poderia falar, olha, eu tenho expoente dentro e expoente fora. Ah, professor, multiplica. Então eu teria 2 elevado a 2x, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8 igual a 0. Tá? E aí agora sim, você, ô professor, agora está ficando bonito. Não, não está ainda, né? Não está ficando bonito. Por quê? Porque repare que aqui eu tenho 2 elevado a 2x, aqui eu tenho 2 elevado a x. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente não consegue colocar em evidência, por exemplo. Não, professor, dá para colocar em evidência sim. Dá, só que vai acabar sobrando um 2 elevado a x. E isso não é bom. Não é bom que isso aconteça. Tá? Deixa eu ver. Dá para pôr 8 em potência? Dá. Mas não vai te ajudar muito, né? Eu poderia escrever 2 ao cubo aqui, né? Mas ele não me ajuda muito. Por quê? Aqui eu tenho 2 ao cubo, 2 elevado a x, 2 elevado a 2x. Isso aqui, a única coisa que tem a ver é a base. Eu não consigo pôr em evidência, não consigo manipular. Tá? Qual é o detalhe? Eu consigo fazer um passo atrás, vamos dizer assim, voltar um passo. De certa forma,
alterando alguma coisinha. Olha só que bacana, nem é bacana, mas eu vou falar que é bacana. Eu tenho expoente dentro e expoente fora. Né? O que a gente pode fazer? Multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x. Será que eu poderia, será que muda alguma coisa se eu inverter quem está dentro e quem está fora? Eu pergunto para vocês isso, eu gostaria muito que vocês me sugerissem, assim, tipo, não, professor, isso aí dá de boa, tá? Se vocês falarem isso, vai dar perfeito. Dá alguma alteração na minha conta eu mudar o 2 e o x de lugar? Ó, já teve uma pessoa que falou que não muda, né? Eu agradeço se tenha falado que isso não muda, porque não muda mesmo. Porque se eu tenho um dentro e um fora, o que eu vou fazer vai sair multiplicando e a ordem dos fatores não altera o produto. Eu fazer 2 vezes x ou x vezes 2 dá na mesma. Então, galera, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 2 elevado a x ao quadrado menos 9 vezes 2 elevado a x. Vou colocar mais 8 igual a zero, tá? Porque aquele 2 ocupa não ajuda a gente em nada, na real. E aí? Agora, pelo menos, apareceu 2 elevado a x e 2 elevado a x. São coisas parecidas, né? Ah, professor, põe em evidência. Não dá. Não dá para pôr em evidência. Por quê? Porque esse 8 não tem 2 elevado a x. O que eu posso fazer? Qual é a ideia que a gente tem? Isso é conteúdo do primeiro ano. Vocês estão no terceiro. Teoricamente, quando eu pergunto para vocês, assim, né? Eu olho lá a Natália lá, que está comendo no microfone. Natália, vocês sabem o que tem que fazer aqui? Né? Ou então Vilane está ali também, o rock samurai dele. Vilane, consegue compreender o que vai fazer aqui? Vou até ver outras pessoas para ver a reação de todo mundo. Brunão, o que a gente faz aqui, Brunão? O Isaías não vai... Ângela! Isaías... Vitor, me ajuda. Maria Vitória, me ajuda. Lucas Mateus, me ajude. Tá rindo. Eu substituir esse 2x aí por uma letra e transformar em uma equação de segundo grau. Perfeito, perfeito. Quando eu chego em algo dessa forma, eu não consigo colocar nada em evidência, não consigo fazer nada, eu faço chorar. Chorar não adianta. Chorar só é um atraso, no caso da matemática. Eu altero esse 2 elevado a x para uma outra letra, né? Ah, professor, qual letra tem que usar? Tanto faz. Sofia Naruki, fala para mim qual letra que você quer usar. Que letra? Qualquer uma? Não pode ser x, que x já foi usado. Pode ser Y. Y. Perfeito. Que bela escolha. Y. Então a Sofia Naruki escolheu Y. Agora, aonde eu tenho 2 elevado a x, eu posso tirar esse 2 elevado a x e colocar o que no lugar? O y. Ou seja, quando eu vou fazer essa substituição, e agora eu vou ter que voltar para a minha visão ali, que senão eu não enxergo o que eu estou escrevendo. Quando eu vou reescrever essa equaçãozinha aqui, substituindo 2 elevado a x por y, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos 9y mais 8 igual a 0. E aí você deixa de ter uma equação exponencial, ok? Repara, eu continuo tendo uma equação por causa da igualdade, por causa da incógnita, mas a incógnita não está mais no expoente. Isso aqui não é uma equação exponencial, isso aqui é uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Como é que eu resolvo? Basta. Calculando, delta igual. B ao quadrado menos 9 ao quadrado vai dar 81. Menos 4ac, né? Menos, isso aqui é uma seta, não é um sinal negativo. Deixa eu fazer uma seta maior, porque eu sei que na imagem fica ruim. Né? Menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32. 81 menos 32. 81 menos 32, faz as contas de cabeça. 49. Muito bom, perfeito. Então, y é igual menos b menos 9 vai ficar 9. Mais ou menos raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, 7. Divididos por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Vai fazer uma vez com mais, uma vez com menos. 9 mais 7 dá 16.
16 divididos por 2 vai dar 8. 9 menos 7 dá 2. 2 divididos por 2 vai dar 1. E aí, o que acontece é que boa parte dos alunos... Terça é feriado também, amigo. Terça é feriado. Curitibano. Segunda é nacional, terça é municipal. Feriadão. O que você está encontrando aqui é o valor do Y, né? O valor do Y. Ou seja, não é a resposta da equação original. Porque na equação original, quando o exercício te dá essa equação e fala assim, resolva essa equação, ele quer saber o valor dessa incógnita. E não daquela que você chamou de Y, né? Que a Sofia escolheu Y no lugar. Então, o resultado dessa questão não é 8 e não é 1. O que você tem aqui são dois valores para Y. Só que a gente sabe que Y é igual a 2 elevado a x. Ou seja, 2 elevado a x vai ser igual a 1, ou 2 elevado a x vai ser igual a 8. E aí você volta para uma equação exponencial, né? Por quê? Porque eu tenho uma igualdade, tenho igualdade. Incógnita, incógnita, expoente, expoente. E aí agora eu só preciso escrever, né? Potências de mesma base dos dois lados, potências de mesma base dos dois lados. Fica claro esse raciocínio? Para eu escrever aqui, né? Como é que eu escrevo 1 utilizando a base 2? Quem me ajuda lá? Né? Eu vou escrever lá, 2 elevado a x é igual ao quê? 2 elevado a quanto? 0. 0. E aí, potência de mesma base, corta a base, x igual a 0. Ou 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, corta o 2 por 2, x igual a 3. Sabe o que isso significa? Que na minha equação original, a equação que está aqui desse lado aqui, eu tenho dois valores de x que satisfazem essa equação. Tá? Eu posso colocar tanto x igual a 0, como x igual a 3. Assim como era também uma equação quadrática, você tinha dois valores de raízes, né? E também dentro da função, os zeros da função. Galera, pergunto se a equação exponencial fica claro assim para vocês, ou se existe alguma dúvida ainda. Porque aí agora eu vou usar, até agora sim, perfeito. Eu vou apagar aqui, porque agora eu vou trabalhar uma ideia diferente. Você vai falar de equação? Não, eu vou falar de logaritmo, né? Para a gente poder depois fazer a abordagem na sexta-feira com resolução de exercícios. Mas professor, está bem confuso. Não tem problema. A hora que eu terminar, coloco 2 horas de aula. Nada. Não foi nem 40 minutos ainda. Passou rápido, né? Eu também achei, nossa, deve ser quase 7 horas da noite. Nem escureceu ainda. A gente tem a ideia de logaritmos, tá, gente? Logaritmos. Importantíssimo. Também, quando você for assistir essa aula... não. Ô, Vilani. É aquele típico, né, de caso que se o aluno tivesse em sala de aula, a gente já tinha dado um tapa na cabeça dele. Você não deixa eu tirar foto. Por que você não deixa eu tirar foto? Porque eu pergunto quem alguém vai querer, posso pagar, e ninguém me fala se pode ou não. Por isso. Tá? Peço desculpas. Mas vai estar gravado esse vídeo, eu vou mandar para vocês o link depois, não se preocupe. Tá? Inclusive tem um canal no YouTube que é só com as aulas 1, eu mandei para vocês. Escrevi toda a equação. Pesado. Ixi, me perdi. Stephanie, como assim escrevi toda a equação? Beleza. Show. Beleza. Perfeito. Pessoal, quem quiser, Stephanie Rauscher está enviando as fotos aí para vocês, tá? Da resolução, ela copiou lá. Qual é a ideia básica de logaritmo? O logaritmo apareceu para tentar ajudar uma parte da exponencial que a gente não conseguiria resolver da forma que a gente viu até agora. Porque toda vez que eu vou para a equação logarítmica, eu busco a mesma coisa. O que a gente buscava? Potências de mesma base. E aí chega aqui uma equação matemática e me faz assim, 2 elevado a x igual a 3. Inclusive, acho que esse foi o exemplo que eu dei na aula lá. Então, vai acabar ficando o mesmo. Tá? A pergunta é, puxa, 2 elevado a que número vai ser igual a 3? E talvez você pensando, vai falar assim, professor, peraí, se eu levar x
Né? Se x for igual a 1, 2 elevado a 1 dá 2, não deu 3. 2 elevado a 2 deu 4, já passou do 3. Ah, então o x é um número entre 1 e 2. Perfeito, é um número entre 1 e 2. Só que, como que eu vou escrever esse número, né? Então, o logaritmo, na verdade, ele vem para te mostrar como você pode demonstrar ou deixar uma notação matemática para a resposta disso aqui, tá? Olha só, a definição básica de logaritmo é que log de A na base B vai ser igual a x, se e somente se B elevado a x for igual a A. Galera, B elevado a x vai ser igual a A. Isso aqui é a definição de logaritmo. E o logaritmo veio, na verdade, para ajudar a gente a resolver isso aqui. Porque se eu sei que isso aqui só vai ser verdade se isso aqui for verdade, eu consigo, dentro da equação exponencial, olhar aqui, identificar, opa, o x está no lugar do x, beleza. O 2 está no lugar do b, beleza. O 3 está no lugar do a, beleza. Então eu consigo reescrever isso aqui colocando o x na frente. Olha, x é igual ao log do quê? Log de 3 na base 2. E aí você vai falar assim, professor, mas espera aí. Mas aí é ridículo, né? Como é que eu vou falar que x é igual ao log de 3 na base 2? Você vai falar exatamente assim. Não é um número decimal, vai dar 1, alguma coisa. E para você ter uma representação de quem é esse número, eu utilizo essa notação de logaritmo. Eu ler o logaritmo significa, olha, isso aqui é o valor que eu tenho que elevar o 2 para que seja igual a 3. Ou seja, 2 elevado a quanto vai dar 3? Log de 3 na base 2. Acabou. Professor, mas para que isso? Simplesmente para poder simplificar e poder ter respostas para equações exponenciais com bases diferentes. Quando eu não consigo igualar as bases, eu preciso pedir ajuda dos logaritmos. Eu preciso ter uma notação que me permita escrever isso aí. E aí agora vai o detalhezinho, né? Dentro de logaritmos, assim como em potência, eu tenho também algumas propriedades. Eu tenho propriedade onde eu tenho um produto no logaritmando, eu tenho uma divisão do logaritmando. O logaritmando é essa posiçãozinha aqui do A, tá? Isso tudo eu posso fazer ou transformar utilizando propriedade. Existe propriedade da mudança de base, existem... Eu ia deixar o PowerPoint lá, esqueci, tá? Eu vou mandar para vocês um PowerPoint a respeito de logaritmo, onde eu coloco ali algumas consequências da definição. Opa, se isso aqui é verdade, algumas coisas que a gente já consegue concluir, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Por exemplo, se eu escrevo para você log de 1 na base 4. Log de 1 na base 4, eu tenho que pensar da seguinte forma. Opa, 4 elevado a quanto vai dar 1? 4 elevado a quanto vai dar 1? 0. Isso quer dizer que log de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. Por quê? Porque A elevado a 0 sempre vai ser 1. Lógico, existem aquelas características que a gente tem que tomar cuidado, né? A minha base não pode ser 0, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então tem que tomar um certo cuidado com isso aí, tá? Dentro do vídeo eu falo um pouco sobre condição de existência do logaritmo. Então toma cuidado com essa base. Outra coisa que a gente pode pensar, por exemplo, se eu parar e fizer assim, pessoal, quanto que vale o log de 3 na base 3? Né? Vale 1, por quê? Porque se o meu logaritmando e minha base são iguais, olha que pergunta besta. 3 elevado a quanto vai dar 3? 3 elevado a 1. Então, sempre que aqui for igual, o resultado do log é igual a 1. Então, eu vou colocar log de A na base A. Né? Sempre que eu tiver isso aqui, o resultado é igual a 1. Lógico. Professor, mas só isso e acabou? Não. Tem as propriedades, eu gostaria muito que vocês, durante a assistência, e assim, galera, eu sei que é mais vídeo do que o normal, que o costumeiro, tá? Pega o seu caderno, eu separei em 3 vídeos, cada um, salvo engano da minha parte. Assiste um, faz as suas anotações, dá uma descansada. A hora que você estiver mais de boa, né? Professor, eu nunca estou de boa. Aí lascou. Aí dá um tempinho, assiste outro e faça as anotações.
principalmente das propriedades, dos passos. Por quê? Porque esse tipo de questão que mexe com exponencial e logaritmo, o FPR gosta bastante, né? E eu sei que algumas pessoas aí vão querer fazer vestibular da UFPR. Até amanhã vendo aula. Não, Thales, assiste aos pouquinhos. Assiste no feriado, então, pronto. No feriado não vai ter aula para assistir, assiste no feriado. Porra, só reclama, hein? Só reclama. Thales do céu. Sério? Tá difícil, Thales. Eu não sei o que fazer com você. Então eu vou ter que pensar o que eu posso fazer para você. Teles. Ok. Galera, eu quero fazer... Só abrir, eu tenho um minuto ainda, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento a ser feito, para a gente poder encerrar a aula da melhor forma, né? Vamos ver quem está ainda com... Ah, era o Hendrik, que era o Selmer, agora que fui ver. Vai estar no colégio sexta, VHS? Eu vou estar aqui, amigo, eu vou estar aqui. Abre de novo a aula. Ah, ok. Tem uma pergunta? Pode ser, claro. Pode fazer a sua pergunta. Saudades, Thales. Saudades, ó. Mas na sexta, quando eu te encontrar, eu vou te dar um pescotapa, rapaz. Pela aula de hoje. Eu entendi, Vilane, eu entendi. Tá de boa. Vai me fazer a pergunta? Pode fazer, eu tô esperando. Eu sei que está digitando, eu consigo ver pela imagem que está digitando. Eu acho. Acredito eu. Vou cortar a gravação, tá? Peraí, vou falar aqui. Vou cortar a gravação para poder